Pedrinho, Felipe, Diniz, vamos querer acordar? Porque faltam 10 dias pro Brasileirão começar. E o Vasco acaba de empatar com o poderosíssimo Nova Iguaçu. E na primeira rodada tomou apavoro do poderosíssimo Maricá. Mas tá tudo bem. E daí, gente, que o Brasileiro começa daqui a 10 dias? A gente tem 2 reforços. A diretoria trouxe 2 reforços. E a gente viu eles hoje, né? A gente viu o Alan Saldívia. Olha, quem diria? Me fala. Quem diria que o reserva do Colo-Colo não ia jogar bem? Quem diria? Ninguém analisou os números dele, não. Porque quando eu trouxe nesse canal os números dele e a gente falou aqui, como é que pode um cara ser reserva no campeonato chileno e servir pro Vasco? E detalhe, o senhor Fernando Diniz tenta esse cidadão desde o Fluminense, que se livrou, tentou no Cruzeiro, também se livrou. É claro que no Vasco ele ia conseguir. Por que não? O time que mais dá oportunidade pra Bagre. Então era óbvio que ele ia vir pro Vasco. É claro, tá feliz, Fernando Diniz. Você conseguiu mais um da lista que você pediu de jogador que vai comprometer o elenco. 0-0 com o Nova Iguaçu. No qual, no primeiro tempo, quem jogou melhor foi o Nova Iguaçu. Mas também você vai esperar o quê? De um time que começa com Matheus França de titular. Vocês sabem, eu estou alertando sobre esse moleque desde o primeiro jogo que ele jogou aqui no Vasco. Eu alertei, eu avisei que ele era isso, que ele não ia melhorar, que ele não tinha perspectiva de melhora. Eu avisei. E eu ainda falei, não deve manter ele para 2026. Ele tá aí. A questão é, se ele tá aqui, ele vai jogar. Eu já falei pra vocês, o problema de ter jogadores ruins no elenco é que uma hora eles vão jogar. Só que eu não esperava que todos os ruins fossem jogar logo no segundo jogo do ano. Quarta-feira vai pegar o Flamengo. Eu não tô nem aí se o Flamengo vai com o time titular ou sub-20. A questão é, o Vasco precisa ir com o titular. Porque o titular é menos pior do que o que jogou hoje. Porque esses 11 que jogaram hoje, pelo amor de Deus. E aí é que eu te falo. 2 jogos, vem Flamengo. Por que você não deu sequência pro titular? Pra chegar no clássico, né? Que em teoria é o mais difícil. Com sequência de jogo? Com entrosamento? Com ritmo de jogo? Não. Vamos poupar contra o Nova Iguaçu na segunda rodada do Carioca. Pra quê? Pra testar os jogadores? Gente, os únicos que tinham que ser testados eram os 2 reforços. Um, já falei, a gente viu, como é ruim, e o outro pouco fez, inclusive derrou uma bola ali. Agora, todo o resto não precisava ser testado. Porque todo o resto a gente já sabe muito bem como é, como são, no caso, né? Mas o Diniz achou legal dar chance pra todos eles. E aí, de único titular, ele coloca o Léo Jardim. Gente, mas peraí, vamos raciocinar aqui? Coisa de pré-escola. Você tem um time que tá acostumado a jogar todos os jogos, né? Com substituições pontuais, né? Até que a gente tava falando sobre o Verratti na live antes do jogo, você sabia que poderia ter qualquer substituição, mas a certa era, sai Nuno, entra Verratti. E aí, esporadicamente, Thiago Mendes cansa, entra Hugo Moura. Não sei quem cansa, entra um. Pronto. Agora, mantinha o time todo. Então, aquele time joga todos os jogos. Aí, os 11 que jogaram hoje, 2 ou 3 estavam com ritmo de jogo ainda. E todos os outros não tinham sequência de jogo, nem entrosamento com o elenco. Então me diz, como é que isso ia dar certo? Como é que vai dar certo você pegar 11 jogadores que não jogam juntos, que não estão acostumados a jogar juntos, e achar que você vai conseguir ganhar o jogo, que você vai conseguir jogar bem? Assim, qualquer pessoa sabe disso. Cara, é o segundo jogo do ano e eu já estou irritada. E eu já estou desse jeito. Ah, mas você não tem que se importar com o Carioca. Eu tenho sim. O Vasco está há 10 anos sem ganhar o Carioca. A gente precisa, no mínimo, ganhar esse ano. E eu tenho falado aqui no canal, tem que tratar esse Carioca como obrigação de ser campeão. Por N motivos, mas o principal é porque está há 10 anos sem ganhar.
Então, gente, e outra, não é só sobre a preocupação do Carioca de eu estar surtando assim, mas é porque daqui a 10 dias começa o Brasileiro. Vocês acham mesmo que daqui a 10 dias o time que jogou hoje e contra o Maricá vai melhorar 100% para pegar o Mirassol fora de casa? Gente, o time que vai chegar lá no dia 29 para jogar com o Mirassol é o time que tá jogando hoje, que jogou quarta-feira. Então a gente tem que se preocupar sim, porque mudou o ano, mas as coisas continuaram, os problemas continuaram. E o Vasco só trouxe 2 reforços que jogaram hoje e a gente não gostou. Então isso não preocupa vocês, sério mesmo? Vocês estão super tranquilos com isso? Porque eu tô surtando, gente. Vai ser mais um ano como todos os outros? Se o Vasco continuar assim, nós somos um forte candidato a cair, a brigar contra o rebaixamento até a reta final do Brasileiro, como todos os anos isso acontece. E sinceramente, estou de saco cheio. Caramba, sério. O Vasco sabia há muito tempo, não só o Vasco, todos os times sabiam há muito tempo que o regulamento tinha mudado, que o calendário tinha mudado, então que ia começar o Brasileiro em janeiro, jogando junto com o Carioca. Não tem desculpa pra falar, não tive tempo pra me reforçar, me preparar. Teve sim, sabia disso há muito tempo. Não trouxe ninguém, manteve a base do time ruim e aí libera o Verratti, né? Que era o nosso 12º jogador, como eu falei, entrava, resolvia, saía do banco pra resolver. E não tem centroavante, porque vai perder o Verratti e vai perder o Ryan. E aí? Aí, pessoal, falar, o Brenner tá chegando. Não chegou ainda. Inclusive, acaba de sair a notícia de que já teve uma confusão ali, né? Nesse contrato. Ou seja, já nem tô achando mais que vem. E se vier, vai ter só o Brenner. O Brenner vai ficar aqui jogando sem reserva. Porque o Verratti ficou 3 anos assim. E aí, no ano que a gente não pôde contar tanto com o Verratti, você viu o tanto de jogos que a gente perdeu por não ter uma opção ali. Né? E não só ali no lugar do Verratti, mas como em todas as posições. O problema do Vasco é não ter um banco de reserva, entendeu? Porque o time titular ali já é ruim. Mas quando você precisa perder alguém de qualquer posição que seja de titular, você vê que o nível cai, despenca, entendeu? E vai o Diniz e coloca o pior time possível do Vasco pra jogar a segunda rodada do Carioca. Glória a Deus que não perdeu. Porque, sinceramente, se perde pro Nova Iguaçu é papo de fechar as portas, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas, cara, você perder pra Nova Iguaçu em casa em São Januário, com esse time, ia ser papo de fechar as portas. Então, graças a Deus que não perdeu. Mas empatar tá muito, muito longe de ser bom. Então, acho que a gente tem que se preocupar. Acho que a gente tem que começar a levantar, sabe, as lanterninhas aqui, pra pensar no que pode fazer pra não já perder a temporada de 2026. Porque desse jeito, gente, tá muito difícil. Não tem perspectiva de melhora. Você pensa, o time 2025, a gente reclamava, porque era ruim. E o time continuou. O time é o mesmo. Com a chegada de apenas 2 reforços, que hoje não mostraram nada. Muito pelo contrário, mostraram que não são bons. Começou, né? Começou o ano, vamos viver tudo de novo que vivemos há 26 anos, certo? E é isso, né? Quem quiser ficar tranquilo, fique. Mas depois não venham falar, eu me iludi, eu achei que ia ser diferente. Porque o Vasco tá mostrando desde quarta-feira que não vai ser diferente. E é isso, né? Mais um ano aturando tudo isso. E vamos ver como é que vai ser no dia 29, estreando fora de casa contra o Mirassol, um time que tá na Libertadores. Muito boa noite pra você, tá? Vou ficar por aqui porque, sinceramente, não aguento mais falar do Vasco. E é só o 2º jogo do ano. Você imagina como é que eu vou chegar lá em dezembro. É isso, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui e colocar a sua opinião nos comentários, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo.